Posso, Cássia? Pode. Posso, David? Pode. Posso, Jenny? Pode. Posso, Ana? Pode. Posso, Jack? Pode. Posso, Gabi? Pode. Posso, Luan? Pode. E aí, galera? Posso? Pode! Olá, gente. Hoje é o nosso primeiro episódio do nosso podcast, intitulado Posso, Pode, Podcast Teatral. A gente espera que todos os nossos ouvintes, a galera que está aí nos acompanhando, tenha conseguido entender qual é a nossa brincadeira com o Posso, Pode, tendo em vista que é um dos jogos teatrais que nós muito utilizamos no teatro. Então, a nossa brincadeira é justamente te convidar para vir com a gente conversar um pouquinho, sobretudo sobre grupalidade teatral. Nós somos do curso de teatro, licenciatura em teatro da FURB. Quem fala com vocês nesse momento sou eu, Caroline Carvalho. Sou professora dessa galera que vai estar junto comigo. Não estou sozinha. Então, para que vocês saibam que eu não estou sozinha, a gente vai começar se apresentando. Então, fiquem atentos aí, nos ouçam, acompanhem com a gente. Hoje é nosso primeiro episódio. É um episódio para que a gente possa apresentar para vocês um pouquinho do que a gente pretende continuar conversando. Então, para a gente começar, Ana Cássia, conta pra gente quem você é. Oi, galera. Eu sou Ana Cássia, sou atriz, palhaça, improvisadora aqui em Blumenau. Eu já cursei o bacharel em teatro, me formei em 2012 e agora eu continuo com o curso de licenciatura. E, bom, para começar, eu acho que é isso, uma apresentação rápida por enquanto. Mas eu vou chamar então aqui o meu amigo Gabriel para contar pra gente um pouquinho quem é ele. Ai, que delícia! Obrigado, Cássia, Ana Cássia, pelo convite, por estar aqui, por me apresentar estar com vocês aí. Eu sou o Gabriel, tenho 25 anos, estou na graduação aqui da FURB. Eu sou do 8º semestre, mas eu já devia estar formado, mas é isso. A gente vai ficar aqui mais um aninho, estando no 8º semestre. Eu sou produtor, ator aqui de Blumenau. Já participei de alguns grupos da cidade, tive uma experiência bem bacana aqui na cidade. E eu acho que por enquanto é isso. Eu vou passar para a Ana, para ela se apresentar para a gente. Oi, gente. Eu sou a Ana. Eu tenho 20 anos, estou na 5ª fase de licenciatura em teatro. Sou atriz aqui em Blumenau e professora da Rede Municipal de Ascurra há pouco menos de um ano. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vou passar para minha amiga Jennifer para ela continuar se apresentando. Olá, gente. Eu sou a Jennifer, eu sou atriz, sou palhaça em Jaraguá do Sul, produtora. Meio que difícil se apresentar, né? Enfim, eu sou graduanda de teatro em licenciatura em teatro na 3ª fase. E eu acho que é isso. Eu vou passar para o meu amigo David. Oi, gente. Meu nome é David. Eu sou acadêmico da 5ª fase de licenciatura em teatro. Sou ator. Sou professor também na rede municipal da minha cidade, que é Guabiruba. Acho que não tem muito o que falar agora, né? A gente vai continuar o papo depois. Então, vou passar para o meu amigo Luan para continuar a nossa conversa, né? Oi, gente, meu nome é Luan, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu tenho 22 anos, sou estudante de teatro pela FURB, faço licenciatura em teatro e eu moro em Brusque atualmente e basicamente é isso por enquanto. Agora eu vou passar para o meu amigo Jack para ele se apresentar um pouquinho melhor. Olá, como eu fiquei por último aqui, meu nome é Jackson, tenho 22 anos, estou cursando teatro no 3º semestre, né? Estou atualmente morando em Blumenau, vim de Itajaí, peixeiro. Estou participando ultimamente de um grupo de teatro que eu estou muito feliz. E é isso, pessoal, obrigado. Nossa, vocês viram? Quem olha pensa que eles são assim sempre sérios, né? Compenetrados, mas não. Vocês conseguiram ouvir aí ao fundo as risadas, porque a gente está aqui se divertindo também. De alguma forma, hoje a gente vai descobrir, inclusive, que alguns desses nossos estudantes podem ser locutores, locutoras, né? Que vozes bonitas. A gente não está acostumado a parar para prestar atenção nas vozes e fico bastante surpresa de ouvindo vocês um pouquinho. Para quem está aí, né, nos ouvindo, a proposição do nosso podcast, ele nasce em uma das componentes curriculares do nosso curso,
Metodologia do Ensino do Teatro, onde eu provoquei os alunos para que a gente pudesse conhecer um pouco mais os grupos de teatro, tendo em vista que essa é parte da nossa ementa. Foi aí que nasceu a ideia da gente iniciar um podcast, que pudesse ser um podcast iniciado na componente curricular, mas que daí continuasse, para que a gente pudesse ir descobrindo cada vez mais grupos teatrais. Então, a ideia é que, nesse primeiro momento, a gente comece entrevistando grupos teatrais que são aqui da nossa cidade, onde nós estamos, que é Blumenau, Santa Catarina, e que, aos poucos, a gente possa ir ampliando a nossa rede e entrevistando grupos também de fora da nossa cidade de Blumenau. Pensando também em cidades de onde os nossos estudantes vêm, pensando cidades dos nossos arredores e quem sabe, né, a gente espera que a gente tenha aí ouvintes para que nos acompanhem e a gente possa seguir pensando outros grupos de estado, do nosso país, né, e a gente possa ir cada vez mais ampliando a rede. Essa é a nossa ideia primeira. Né? Então, para nós é muito importante que vocês sigam aí, para que a gente possa ir conhecendo cada vez mais grupos de teatro. A ideia é constituir essa aproximação. Por que essa aproximação? Para que os nossos estudantes, até os que nunca tiveram experiência em grupalidade, possam entender como organizam-se grupos teatrais. E, automaticamente, você que está aí nos ouvindo, se tem ou não tem experiência com teatro, pode também descobrir junto com a gente. Para quem não tem experiência incrível, pode descobrir, né, o que um grupo de teatro, a forma que o grupo de teatro opera, se organiza. Para quem já tem experiência, pode encontrar, inclusive, outras formas de pensar a grupalidade. A partir disso, eu vou pedir para essa galera aqui contar para a gente um pouquinho de quais são as experiências de grupalidade que eles têm. Ao final, eu conto um pouquinho da minha também, já que eu estou aqui nessa mesa hoje. Não é sempre que eu vou estar presente, porque a proposição é que os alunos entrevistem os grupos, mas hoje estou aqui, então também conto no final para vocês um pouquinho da minha experiência. Mas para começar, eu vou chamar o Gabriel, para que ele possa contar para a gente. Gabi, diz aí qual é a experiência de grupalidade que você já tem, e se não tiver experiência de grupalidade, é o que tu esperas desse podcast, né? Podendo conhecer outros grupos de teatro. Obrigado, Carol. Eu acho que eu tenho a felicidade de dizer que sim, eu tenho já uma experiência com grupalidade. Como a ideia desse primeiro episódio é mais a gente apresentar a proposta e apresentar essa nova proposta dentro da grupalidade, eu vou focar em um aspecto específico da grupalidade, que foi os projetos. Então, dentro desse grupo, a gente conseguiu aprovar projeto aqui em Blumenau, e foi uma experiência muito bacana aprovar este projeto, porque quando tu pensa, vamos escrever esse projeto, tá tudo muito lindo, é tudo muito maravilhoso, todo mundo tá ali naquela empolgação toda. Quando tu aprova o projeto e vem as demandas, funções de administração, de organização, de levar esse espetáculo para os locais, produzir esse espetáculo em si, tu percebe que exige um trabalho e uma dificuldade um pouco maior. Então, não que a alegria cabe, não é isso. A gente ainda fica na empolgação, mas a gente se torna mais responsável. Por exemplo, nós precisamos dividir funções, alguns atritos dentro desse grupo começam a se construir, atritos de relacionamentos, enfim, que são normal, é comum esses atritos e são coisas que te deixam mais pronto para o mercado de trabalho, eu acho. Tu consegue lidar com as dificuldades mais fácil, então tu vai criando uma proximidade com o teu grupo e um vai ajudando o outro. Eu acho que a grupalidade tem muito disso, assim. A gente aprovou o projeto, tá vindo demanda, tá vindo problema, mas nós somos esse grupo. Então nós estamos aqui junto. Então, para mim, grupo é muito isso, assim, tanto um grupo de escola, que é o nosso que a gente tem aqui, da faculdade, ou um grupo teatral que está aprovando um projeto, um precisa ajudar o outro, por mais que dentro disso tem algumas dificuldades, assim, se o grupo não está unido em prol de uma mesma causa, eu acho que as coisas não funcionam, assim. Então, para mim, a importância de um grupo é muito isso, todo mundo está junto para caminhar para um mesmo lugar. Então, eu acho que dentro dessa trajetória que eu tive com grupos, eu fiquei com isso muito, muito vivo em mim. Eu acho que, para mim, o que eu levo de grupo, assim, se for para tu me perguntar, Gabriel, o que tu vai dizer de frase, assim, grupo é união, é todo mundo tá junto, unido para uma mesma causa. Massa, e é legal porque tu fala pra gente de um aspecto bem importante, assim, né, que é o fato de que um grupo, ele é constituído por pessoas, né. Então, a gente vai ter diferenças entre essas pessoas, mas há algo que precisa unir elas, né?
E aí a união vem desse lugar, né, de entender o que esse coletivo tem e deseja em comum para que possa permanecer juntos, né? Acho que é mais ou menos isso. Muito bom. Obrigada, Gabi. Vou passar para o Luan, para que ele possa falar para a gente. Olha só, lembrem, né, que a gente está aqui com uma mesa composta por experiências também de cidades diferentes, então também eu estou tentando fazer essa brincadeira. Comecei com o Gabi, que a experiência de grupalidade dele está aqui em Blumenau, estou passando para o Luan, porque a experiência dele de grupalidade vai ser lá em Brusque, então a gente consegue entender, né, que a gente está indo para uma outra cidade. Fala aí, Luan. Bom, como a professora já disse, eu sou de Brusque. Olha o brusquense falando. Brusquense. E eu já fiz parte de um grupo teatral lá de Brusque, o Universo Cênico. E o que eu posso dizer desse meu contato com um grupo teatral é que o teatro é coletivo. Então, dessa grupalidade a gente pode tirar muita união e muitos conhecimentos, porque eu acho que essas personalidades diferentes que integram um grupo, elas podem ser muito positivas para a nossa carreira, para novos conhecimentos e novas portas que se abrem para a gente. Foi o único grupo que eu fiz parte até hoje, além agora, né, da universidade, que a nossa turma também é um grupo para mim. Cada um me traz uma perspectiva diferente de arte e de teatro dentro da universidade, mas de fora da universidade, o contato que eu tive com o grupo mesmo foi o Universo Cênico lá de Brusque. E eu acho que para construir experiências teatrais, fazer parte de um grupo é muito importante. Fazer amostras, montar peças, tudo isso tem um peso muito, muito positivo para quem busca a vida na arte. E é isso. Legal. O Luan fala de outro aspecto bastante importante, né? Que a gente pensa... Olha só, né? Como a gente vai vendo que tem outras interrupções numa mesa de coletivo. Ao vivo. Para que vocês saibam... A Siri... Para que vocês vejam que a gente está aqui, ó, ao vivo, gravando neste momento. Então tem celular... Tem performance, né? Vocês não estão nos vendo, mas saibam que muita coisa está acontecendo. Vocês já viram aqui. O Luan falou, né, de algo muito legal, que é pensar que dessa grupalidade vão surgir possibilidades, né? Amostras teatrais, a montagem teatral em si, né? E essas trocas que vão se dando e a experiência que se constitui a partir daí. Por isso a gente acaba entendendo, né, a importância da grupalidade. Obrigada, Luan. E aí a gente vai dar uma voltinha lá em Jaraguá do Sul. Vamos pular para outra cidade. E quem fala para a gente da experiência dela lá em Jaraguá do Sul é Jennifer. Bom, a experiência com grupalidade, eu posso dizer que eu tenho em partes, assim, não é uma... são grupos de... Foi ao longo da minha pesquisa, né, palhaçaria, teatro, eu fui fazendo parte de um grupo de pesquisa em Joinville. E ali a gente teve uma questão de grupalidade, mas em partes. A gente teve, mas parou tipo 1 ano. Então eu não tive aquela grupalidade que todo mundo tem de 4 anos, de 5 anos. É o meu sonho ter. Então me chamem para algum grupo, porque eu tô louca para entrar em um grupo de teatro. Mas então eu não tive essa experiência. Então o meu desejo, como a prof comenta, né, o que a gente pensa, né, mais pra frente, eu acho que é isso, assim, fora da universidade eu penso em manter a universidade e estar em um grupo a 1000, assim, porque eu sou muito assim. Eu gosto de estar em produção, assim, então eu sou muito a 1000, então essa experiência eu não tenho ainda e eu sinto falta. Mas uma coisa que eu sinto falta em grupos mais novos é a questão, assim, a gente tem um grupo, daí dá uma queda, deu um conflito para o grupo, a gente não se mantém, então é ruim, porque daí cria relação, tá ali naquele coletivo, tá num processo de edital, por exemplo, se inscreveu no edital e daí do nada acaba. E uma pessoa sente falta, outra pessoa sente falta e a outra pessoa não, então eu sinto muito falta disso. Em Jaraguá, principalmente, eu sinto falta disso. A gente tem
A gente teve uma questão da cultura em Jaraguá do Sul, para quem não sabe, que a gente ficou 5, 6 anos sem coletivo, sem movimento cultural. Então, eu vim morar para Blumenau, mas eu voltei para Jaraguá do Sul com o intuito de trazer esse movimento de volta para Jaraguá. Que eu acho que essa é a minha função, sabe? Então, eu acho que está nesse processo de entender que a grupalidade, ela é união, ela é um tecer movimento. Ela é um tecer movimento, é uma linha. Que ela pode ser rompida, sim, porque a gente está em outros movimentos. O David está em outro movimento que eu, o Luan tem outro movimento que eu. Mas aqui a gente é um grupo. E a gente tece junto, a gente está tecendo juntos aqui. Então, eu entendo por grupalidade isso, assim. Massa. E Jennifer, sabe, eu acho que o exercício da universidade, ele oportuniza para vocês, inclusive, um pouquinho essa experiência, sabe? Essa experiência de vocês entenderem essa resistência, né? Porque quando você pontua que uma das coisas que você observa na grupalidade é que um atrito desconstrói um grupo como um todo, né? E para a manutenção do grupo é muito importante a resistência, porque você vai encontrar pessoas diferentes de ti, né? É natural, né? E na universidade vocês já estão fazendo esse exercício, né? Vocês já estão se preparando para isso. Porque aqui, né, vocês que estão aí nos ouvindo já sabem que nós estamos numa mesa composta por outras 8 pessoas. Eu, quanto professora, docente, mais 7 estudantes que estão convivendo diariamente juntos. Cada um deles vai trazendo um pouco da sua experiência ou da sua não experiência, né, da construção dessa experiência, mas cada um deles vai trazendo sua singularidade. E no grupo teatral é a mesma coisa, né? E não quer dizer que você não vai ter atrito, quer dizer que você vai ter atrito, porque são seres humanos. Agora, como você entende essa união no sentido de pensar o que é que nós queremos quanto coletivo, né? Onde é que a gente quer chegar quanto coletivo? A grupalidade precisa ser esse lugar. Vai ter atrito, mas tem alguma outra coisa que nos move para a gente continuar juntos. Esse exercício vocês começam na universidade, né? E aí a gente deseja, sim, que vocês consigam, com certeza, continuar para além da universidade. Ou que constituam um grupo na universidade, ou não, que vão constituir grupo fora da universidade, mas que entendam a importância de respeitar as diferenças, mas constituir algo que seja de coletivo, algo que todos querem e por isso a gente se move para esse lugar. Que pode, inclusive, abarcar necessidades diferentes de coletivo, tá? Não quer dizer que todo mundo tem que pensar igual. Quer dizer que as pessoas podem pensar diferente, desejar coisas diferentes, mas todos agirmos para que as vontades de cada um consigam ser atendidas em algum momento. Né? E eu acho que grupo é muito isso, assim, a gente conseguir entender que a gente tem que abraçar um pouquinho a vontade de cada um, né? E acho que a docência para isso também é importante para vocês, sabe? Porque nós, professores, a gente acaba fazendo isso, né? O que é necessário para o Gabi, o que é necessário para a Jennifer, o que é necessário para o Luan, para o David, para a Ana, para a Cássia, para o Jack. E aí a gente opera nesse sentido, né? Massa, brigadão. E vamos voltar um pouquinho para Blumenau. E eu vou pedir para a Ana Cássia contar para a gente. Senta, gente, que lá vem história. A Ana Cássia tem uma experiência grande de grupalidade. Então, senta aí que agora meia hora da Ana Cássia contando para a gente. Bem sucintinha. Mentira, ela não consegue ser sucinta. Ela tenta, ela não consegue. Então, eu sou a Ana Cássia. Para mim, falar de teatro já é falar de grupalidade. O teatro, para mim, ele nasce... eu entendo o teatro como um movimento grupal, como um movimento, uma engrenagem de grupalidade, de pessoas que se unem para executar alguma coisa. Eu começo mais ou menos em 2014, ali com o Roberto Murphy, que também é professor aqui na universidade, no grupo Elementos em Cena. Então, eu já começo a fazer teatro e no ano seguinte eu já sou convidada para fazer parte de um grupo. Então, ali já começa a minha experiência com um grupo mesmo, um grupo que já existe há bastante tempo. E aí, em 2018, eu caio direto na universidade. E aí, a universidade, como a prof estava falando, o Gabi também traz, né, os colegas também trazem, é um momento muito importante para mim reafirmar essa questão de grupalidade na minha formação, no meu entendimento sobre a arte teatral, sobre o fazer teatral. Porque na universidade, eu não sei se por sorte, por coincidência, qual motivo, mas eu caí numa turma que quase que instantaneamente a gente se uniu e se tornou um grupo, que mais tarde vem ser a Trupe Perambula, com outras pessoas de fora da turma também, mas a gente forma ali
com bastante gente da turma, a trupe perambula. Então, basicamente, a minha formação de teatro é dentro de coletivos. A trupe perambula faz 12 anos, esse ano a gente faz 12 anos, 12 anos. Então, são bastante tempo. A gente de 2014, eu sou péssima de data, tá? Mas de 2014 a 2017, isso dá 4 anos, 14, 15, 16, 17, a gente mora numa casa e cedia o grupo. A gente mora numa casa sede, então a gente vive todos os dias como indivíduos e como grupalidade. Então, ali a gente aprende muito, ali a gente se desenvolve muito como artista, como grupo, como trupe, e é uma experiência bem interessante porque passa por momentos muito distintos de a gente entender que grupalidade é um lugar onde todo mundo tem que fazer a mesma coisa para que se chegue num objetivo, até o momento de que não. Grupalidade é utilizar os potenciais de cada um para se chegar num objetivo. Então, a gente vai passando por um momento de amadurecimento muito legal com esse coletivo. E aí, em 2018, eu reafirmo ainda mais a minha questão de grupalidade quando eu faço minha formação de teatro de rua na Argentina, que as coisas só vão se amarrando. A grupalidade no teatro de rua ela vem ainda mais forte para reafirmar ainda mais essas questões de grupalidade de uma outra maneira, em um outro país, com pessoas que pensam diferente. Mas o que eu venho vivido ultimamente, depois da pandemia, é uma ruptura muito grande disso, que vem de acordo com o que o Gabi estava falando, que é esse processo de nos entender como artistas, indivíduos artistas, dentro dos coletivos. Então, a trupe ali em 2017, quando eu vou para a Argentina, junto com o Cid, que também é da trupe, ela dá uma distanciada, os integrantes vão para cada um para um lugar, viver sua vida, seus projetos individuais, e ela se torna um lugar muito mais híbrido, online híbrido, onde a gente executa projetos ainda, só que em distância, né? Então, é um outro momento, uma outra característica de grupo. E aí, quando eu volto e a gente se depara com a pandemia, mais ainda. Então, a gente vive isso, são grupalidades momentâneas. Que projeto que eu quero como artista, e aí quem eu convido para trabalhar comigo, que é um outro formato de grupalidade, que para mim, particularmente, é estranho. Para mim, ainda é difícil a questão de ser artista por mim mesma, eu sendo eu, os meus horários, os meus projetos, as minhas ideias, porque eu sempre... Eu me criei num grupo, então para mim ainda é difícil pensar com a minha própria cabeça, para mim mesma. É difícil até de falar, porque é algo que eu venho vivendo agora, durante a pandemia. Viu? Fui bem rapidinha. Mas eu acho que pensar em teatro para mim é isso, pensar em grupalidade, e agora eu venho fazendo esse processo, não digo ao contrário, porque tudo está em mim, tudo faz parte, mas de me entender como indivíduo artista dentro de movimentos grupais, assim, na cidade. Eu acho que é mais ou menos isso que eu venho experimentado ultimamente. Legal. Legal porque também isso diz um pouco respeito ao teu amadurecimento, né, Cássia, assim... querendo ou não, a gente vai passando por um processo de amadurecimento, né? Que necessariamente não quer dizer que a gente vai permanecer sempre no mesmo grupo, no mesmo formato, na mesma metodologia que a gente imprimiu lá no início. Então, esse fluxo, né, de mudança e de transformação. Depois, quando eu falar sobre a minha experiência de grupalidade, né, quero abrir um pouco para falar sobre isso, assim, né? Porque no meu caso eu passei por mais de um grupo. Apesar de ter permanecido por 15 anos em um grupo, né? Eu passei antes deste grupo por outros grupos. E aí cada um desses grupos vai me deixando algum tipo de marca que para o próximo passo eu vou construindo novas histórias e novas possibilidades, né? E a grupalidade precisa ser isso, né? Porque o teatro, ele não é uma arte sozinha, né? É importante a gente sempre lembrar que mesmo que você queira fazer um monólogo, você vai precisar minimamente ter alguém que opere junto contigo, que seja luz, som, uma direção, né? Então, trabalhar com coletivo é um aspecto essencial do teatro, né? Então, pensar a grupalidade é aspecto impossível de ser separado, né? Do ser teatral. Só que existem modos e formas de ser grupalidade, né? E vocês estão hoje testando uma outra forma de ser grupalidade, né? E ok, né? Também diz respeito muito ao momento que a gente está vivendo. Então, essas experiências aí que são significativas, né? Para a gente entender formas e modos diferentes de operar grupo. Obrigadão. Vamos lá para as Curra? Conversar um pouquinho com a Ana, né? Pular de Blumenau agora para as Curra. Ana, conta pra gente da tua experiência. Então, gente, eu faço parte do Grupo Teatral Fênix desde o ano passado. E também, há pouco menos de um mês, comecei no Grupo Elementos em Cena, que são 2 grupos aqui de Blumenau.
o Fênix é da FURB, o Elementos em Cena também é um grupo aqui de Blumenau, mas eu tenho experiência dando aulas em Ascurra. Então, eu tô vendo agora a nova geração do teatro entrar para fazer aulas. E como a gente enxerga de uma forma diferente, realmente como a Cássia estava falando, como é muito diferente após a pandemia. O pós-pandemia deixou as pessoas, principalmente eu falo de uma visão de crianças e adolescentes, com uma grande dificuldade de trabalhar em grupo. Com uma grande dificuldade, principalmente de se abrir para um grupo, mas também de entender as aspirações do outro, de se colocar, às vezes, em segundo lugar, para deixar o outro ir adiante. E é uma coisa que realmente o isolamento criou na gente. Inclusive, é difícil até para quem já faz teatro há muitos anos, para quem está entrando e para quem está entrando agora. Para quem já faz teatro há muitos anos, a gente tem que tentar relembrar como era poder estar próximo do outro, poder tocar o outro. E para quem está entrando agora, tem que criar toda uma nova dinâmica de vida. Porque 2 anos na vida de uma criança, na vida de um adolescente, é realmente muito tempo. Então, lá de Ascurra, dando aula lá, eu consigo ver isso. E aqui em Blumenau, fazendo parte de grupos teatrais, eu consigo enxergar isso também, tanto na nova geração do teatro, quanto na antiga geração do teatro. Legal, Ana. Nossa, que reflexão boa, né, pra gente. A Ana lembrou a gente que a gente tá na pandemia ainda, né, saindo dela. E, cara, esse é um aspecto que começa ali, né, na Ana Cássia, quando ela fala sobre um novo modelo de grupo a partir também da entrada da pandemia, e a Ana traz um outro aspecto relacionado a essas inter-relações mesmo, né? E como grupo, pensar grupo de teatro é pensar essas relações, né? Se a gente ficou um determinado tempo afastado, a gente agora também está reaprendendo, né? E quando a gente vai pensar nessas relações, por exemplo, né? O grupo de teatro apresenta muito em escola. Então, como opera hoje, né? Como se dá a entrada do grupo de teatro na escola com essas crianças já desacostumadas, né, ao evento teatral, desacostumadas à relação, ou a criança que vai fazer aula de teatro está desacostumada a constituir relação, a se colocar no lugar do outro, a deixar o outro falar, a se recolher num determinado momento, né? Todos aspectos essenciais para o teatro e para a grupalidade. Muito bom. Obrigada, Ana. Vamos passear por Brusque novamente. Guabiruba! Esqueci! Falando aqui, Guabiruba não tem um movimento teatral muito grande, eu diria. Só tem a Jennifer, que é formada, que também foi acadêmica aqui no curso da FURB, e que agora está à frente da Fundação Cultural, né? Que também foi uma pessoa que movimentou muito o teatro sozinha, né? E agora nós, novos teatreiros, né, pretendemos ajudar ela nesse movimento. Mas eu também comecei em Brusque, junto com o Luan, no Universo Cênico. Acho que já são 3 anos de Universo Cênico, né? Começou com a escola, né, que a Bia fundou. E acho que a primeira experiência que eu tive de grupalidade foi isso. Grupo de estudantes que queriam experimentar o teatro. Acho que a gente deve frisar isso também, né? O que é o teatro amador e o que é o teatro profissional. Que eu acho que é bastante interessante, porque no teatro amador a gente não tem essa obrigação de fazer teatro, de espalhar arte. A gente está lá, quer se divertir. Eu acho que muitas pessoas entram com esse intuito mais como um hobby, assim. Eu vou fazer teatro, quero me divertir, quero fazer uma coisa diferente na minha vida. E foi só ano passado que a gente começou com um teatro mais profissional, né? Que a gente começou a escrita de um roteiro, que aí esse ano que a gente começou as apresentações, né? A nossa estreia do roteiro que a gente escreveu foi mês passado, isso. E atualmente eu faço parte do Universo Cênico no grupo profissional, na escola, e também estou no teatro do Grupo Fênix, Grupo Teatral Fênix, isso. Que eu ainda não tenho muito o que falar, acho que eu tive uma experiência antes, mas aí começou a pandemia, acabou com tudo, então eu desconsidero aquele ano da minha vida, nem existiu. E esse ano eu acho que, para chegar no final, daí eu vou ter uma perspectiva melhor do que a grupalidade no Grupo Teatral Fênix. Mas eu acho que uma coisa que a gente está conversando bastante aqui, que eu percebi, é que é muito difícil manter um grupo. E para ter um grupo, a gente precisa de muita vontade. Porque somos artistas, né? Temos ego. E, nossa, o artista tem um ego muito inflado e é muito doido.
Então a gente tem que aprender a ser humilde quando a gente está num grupo. Temos as nossas ideias, as nossas diferenças. É claro que o outro também tem que saber escutar quando a gente está falando e vice-versa. Mas o que eu quero frisar mesmo é que eu acho que, em questão de grupalidade, o que a gente precisa ter é vontade, é muita vontade, porque é muito cansativo fazer teatro. Nossa, é um movimento muito complicado atualmente, né, no nosso país. Então, estar num grupo, querer fazer acontecer é muito complicado. Então, tem que ter muita força de vontade. Eu acho que a princípio seria isso. Primeira observação que eu quero falar é que a TV FURB vai querer contratar o David, né? Vocês observaram a voz do David? David, né? Todo locutor. Ele tem uma voz bonita, David. Todos vocês têm, tá? Mas, que bom saber disso. O do David, né? Tem uma voz encorpada. David, tu traz uma expressão que eu gosto muito, né? Que é teatro amador, teatro profissional. Daí eu quero lembrar a nossa Fernanda Montenegro, maravilhosa, que ela fala que amador é aquele que ama o que faz, né? E que aí, inclusive, eu acho que o teatro profissional, ele precisa ser sempre um teatro amador. Até porque quando você falou sobre o teatro amador, né, você falou, a gente tem uma felicidade, uma alegria, né, de apresentar aquilo. E o teatro profissional também precisa ter uma felicidade, uma alegria de apresentar aquilo, né? Precisa estar amando aquilo que está fazendo, né? Então, o teatro amador, ele é um teatro que, sem dúvida alguma, a gente precisa perseguir, sabe? A gente precisa estar sempre perseguindo. Como é que você redescobre amor, né? Dentro do grupo, como é que você redescobre amor por aquilo que a gente está produzindo, né? Lembrando que grupos de teatro, no geral, vão manter um espetáculo em repertório por muito mais tempo. Como é que você revisita a cada 3, 4, 5 anos o mesmo espetáculo e continua amando? Né? Então, os aspectos de um grupo teatral que é amador, ele precisa continuar no grupo profissional, né? Ele é essencial, porque se você ama aquilo que você faz, você segue revigorando, né? Esses aspectos na tua vida. Muito bom, gostei, me fez lembrar Fernanda Montenegro. E a gente vai de Guabiruba a Barra Brusque. Para quem não sabe, é porque o David mora em Guabiruba, mas ele atua em Brusque. Por isso que eu acabei, né, falando já de Brusque. Mas a gente vai pular lá para Itajaí. Vai vir o peixeiro, tá tolo, tá... Ô, Jack, vem cá, nego. Vem cá, nego, vem aqui bem pertinho de nós. Conta pra nós se tu mofas com a pomba na balaia. E o que... Eu moro tarde, mas não conheço essas gírias, não. O que tu pode contar pra gente? Conta, nego, conta pra gente o que tá rolando lá do Teatro de Itajaí. Bom, de Itajaí, nada, né? Graças a Deus. Eu não participei de nenhum grupo em Itajaí, né? Mas estou participando do grupo Alimentos em Cena, aqui em Blumenau, que foi presenteado no final do ano passado, né? Graças a Deus. Com o meu primeiro espetáculo que eu apresentei na vida de Natal. Achei alguma coisa, tipo assim, nossa, surreal, assim. E já estou amando, né? Estar fazendo parte desse grupo. A gente está fazendo outra peça agora, né? Já estou aí, já no terceiro mês, já. Meu Deus. Parece que foi ontem que eu fiz aquele espetáculo de Natal e ver aquelas que a gente apresenta nas escolas, né, óbvio, em lugares diferentes, em cidades diferentes. Então, acho que é uma imensa alegria, assim, ver aquele olhar daquelas crianças, né? E espero que cada criança leve esse espetáculo para a vida, né? Porque, geralmente, sei lá, assistir uma palestra é meio chato. Sim, assistir uma palestra é meio chato. Às vezes tem gente que vai lá só pra nada, digamos assim. Então a gente tá levando alegria pras crianças também, né? Queira ou não queira. Então a gente tá levando também aprendizado, né? Temas super importantes, né? Como, por exemplo, o Alimentos em Cena também ele tem vários temas importantes sobre adolescentes, né? Sobre o amor ao próximo, essas coisas assim. Sobre amizade, como essa peça de Pontes, né? Que a gente está fazendo. Então, acho que tudo também é um ensinamento. Que legal, Jack. Olha, vocês viram o Jack tá estreando aí, trabalhando num grupo a primeira vez há 3 meses. Né? E isso é lindo, né, Jack? E vim para Blumenau para isso, né? Porque... E vim para Blumenau para isso, para falar a verdade. Porque Itajaí, como eu não tinha, né? Não estava participando de nenhum grupo. Tive essa oportunidade, então Blumenau está sendo minha cidade agora. Que massa. Jack, obrigada.
Apesar do Jack, né, não ter nos falado um pouquinho do panorama de Itajaí, a minha história de grupalidade ela é sobretudo lá em Itajaí, né? Vou falar rapidamente, porque a nossa ideia de podcast, gente, é a gente ficar aí em 30 minutos, coisa que a gente já não está conseguindo. Não é? A gente já estourou o nosso tempo. A gente estoura assim. A gente sempre estoura, porque a gente do teatro é assim, né? Diz que a peça vai ter 45 minutos, depois tem 1 hora. Diz que a peça vai ter 40, depois tem 1h20, né? Porque a gente gosta de falar no final. Bom, quero falar rapidão, né? Já que, para poder encerrar essa mesa, né? Falar da minha experiência, sobretudo porque trabalho com teatro há 22 anos. E aí, trabalhando com teatro há 22 anos, a minha primeira experiência de grupalidade se deu em Blumenau, porque sou blumenauense. E como cita, né, o David, minha primeira experiência de grupalidade também se deu no Grupo Teatral Fênix, que é algo que acontece com muitos dos nossos estudantes aqui no curso de teatro, né? Isso me deixa bastante feliz. Para mim, foi já naquele momento uma experiência muito, muito rica e significativa, porque me fez entender a importância de estar em um grupo e poder operar coletivamente. Posteriormente, eu saio desse grupo e participo do grupo Elementos em Cena, que também aqui já foi bastante citado, né? Novamente, uma outra experiência, porém, nesse momento, eu estava em uma produção específica, né? E aí me faz entender um outro mecanismo também de grupalidade a partir de uma produção específica. Então, eu entrei no grupo para participar de dois projetos. E aí, cumpri esses 2 projetos e, inclusive, quando cumpri, entendi que a minha experiência de grupalidade ali já tinha se encerrado. E é quando eu sou convidada para entrar no Grupo Teatral Porto Cênico, em Itajaí, e me mantenho por 15 anos nessa grupalidade, né? Gosto sempre de falar algo do qual, para nós do Grupo Porto Cênico, era muito importante, que era um lugar de chegadas e partidas, por isso um Porto Cênico. Né? Nessa experiência, eu permaneci 15 anos, outras pessoas entraram, saíram, e nós fomos entendendo o fluxo. Outro lugar para nós que é muito importante dessa chegada e da partida era pensar que cada um de nós precisava agregar um pouco dos seus quereres, né? Então, eu, Caroline, queria o espetáculo para a infância, então a gente mantinha produções de espetáculo para a infância. A Valéria queria espetáculo para adulto, então ela trabalhava nos grupos, nos espetáculos para adulto. E esses nossos quereres iam movendo as nossas necessidades dentro do coletivo. Assim a gente ia trabalhando com produção de espetáculo, com aulas de teatro, com a produção de uma revista, porque a gente queria poder pensar para além, né, da sala teatral e para além do ensino, a gente queria também poder documentar. E nesse sentido, a grupalidade para mim foi se organizando de maneira que a gente entendesse quais eram os guarda-chuvas que aquele coletivo queria abrigar e de que forma cada um de nós poderia operar para que isso acontecesse. Então, os nossos quereres eram impressos a partir desse lugar e dessa forma a gente ia se sentindo muito confortáveis de estarmos juntos. E como é um lugar de chegadas e partidas, depois de 15 anos eu entendi que o meu caminho ali tinha se encerrado e que eu podia seguir. Assim como a Ana Cássia, eu hoje descubro um lugar em que eu sou atriz e eu sou produtora daquilo que eu quero pensar, daquilo que eu quero fazer, né? E se nesse momento eu quero estar professora, para mim esse lugar é importante. Se daqui a pouco eu quero estar num espetáculo de teatro, eu vou buscar esse caminho, né? E sim, é um exercício muito difícil. Aí, para encerrar, quero dizer que para nós em Santa Catarina, pensar a grupalidade é o modo de operar teatralmente, de fato. Por isso, inclusive, quando a gente está aqui conversando sobre grupo, é lembrar que para nós em Santa Catarina não existem processos de produção espetacular que são processos únicos, né? A gente dificilmente vai encontrar um produtor teatral que está procurando montar um elenco para um espetáculo somente, que é característica que a gente encontra em grandes cidades como Curitiba, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, só que Santa Catarina não opera dessa forma. Então, sim, é importante, inclusive dentro da universidade, que os nossos estudantes possam compreender que eles vão passar por processos de grupalidade para também fazer o contínuo do seu trabalho e, dessa forma, encontrar lugares de chegadas e partidas, permanência e pesquisa teatral, né? Para nós é bastante importante. Bom, chega. Ou não chega. Quero encerrar dando uma sugestão. Já que a gente está falando aqui muito de grupalidade, quero sugerir que vocês aí busquem um livro do Grupo Galpão, que se chama Tempos de Viver e de Contar. É um livro do Grupo Galpão, no qual eles contam para a gente a trajetória de grupalidade.
Então, para além do podcast, né, a gente faz um convite aí para vocês, para que vocês possam, então, adentrar, conhecer um pouco mais experiências de grupalidade a partir de um grupo que se mantém em grupalidade há 50 anos, né? Ou seja, uma experiência de grupalidade que de fato se efetiva nesse encontro de pessoas que fazem uma permanência de pesquisa, de trabalho, de teatro. Quero convidar vocês também para adentrar as nossas redes sociais, né? Nós estamos no Instagram com @teatrofurb, Instagram, vocês viram? No Instagram com @teatrofurb. Sugiro também seguir o Instagram da TV FURB, seguir o Instagram da FURB, porque em todas essas plataformas vocês vão conhecendo um pouco do que se produz aqui dentro da universidade. Nós estamos também no Facebook com @teatrofurb e esse Pode, podcast teatral que você ouve, você também consegue ouvir, sobretudo no YouTube. Então busca a gente lá na FURB TV, Pode, podcast teatral e não perde a gente do seu radar. Acompanhe a gente, porque se nós podemos, você pode também. Pode ser? Pode! Gente, obrigada. Esse é o nosso primeiro episódio. Acompanhe a gente. Daqui a 15 dias a gente volta a se encontrar. Um beijo!